Olá, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre carta de reclamação. Nossa atividade será na página 113 e 114. A carta de reclamação é um texto de caráter persuasivo, argumentativo, que pretende apresentar um problema ocorrido com seu emissor e cobrar uma solução. Costumeiramente, os consumidores sentem-se prejudicados por empresas que lhe forneceram produtos e serviços. Um gênero textual que essas pessoas podem usar para pedir a reparação ou a indenização necessárias ou apenas para demonstrar suas insatisfações é a carta de reclamação. Nesse tipo de texto, o autor da carta dirige-se à empresa ou à instituição cujos produtos ou serviços o levaram a sentir-se lesado. As cartas de reclamação costumam ser iniciadas com a identificação das partes do conflito e pela exposição de fatos motivador da reclamação. Itens que uma carta de reclamação eficaz deve ter: saudação, exposição do assunto, fundamentação dos direitos e reclamações, pedido de reparação ou concessão e a despedida. Qual a estrutura desta carta? A carta de reclamação tem uma estrutura específica de aspecto formal. São informações importantes: identificação do remetente, data e local de quando e onde a carta foi escrita, identificação do destinatário, assinatura manual, anexos e documentos, caso for colocar alguma prova do ocorrido. Texto digitalizado. Agora, no nosso livro, na página 112, nós iremos reler a carta de reclamação do senhor Lobo. Edviges e adevegas e adevagos e advogados. Avenida dos Arranha-Céus, 0, telefone 1234 56 78. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó. Disse-nos que vossa senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas da avó dela, sem a sua permissão, idem. Informamos a vossa senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei, desculpa, gente, é porque a pessoa está sem óculos. Mudando de assunto, digo, de causa, cumpre-nos informar a vossa senhoria que os 3 porquinhos de Cia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar. Ou vossa senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la
na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me anteciosamente Edviges e Adviges. Na nossa página 103, nós temos aqui essa curiosidade sobre o autor. Vamos conhecer quem é o autor desta. Alain Albert nasceu em 1938 em Croydon, Reino Unido. Ele escreveu mais de 100 obras infantis. Muitas dessas obras foram ilustradas por sua mulher, Janet Albert. Além de O Carteiro, chegou a outros livros do autor que foram traduzidos para o português. A Mulher que Ganhava Todas as Coisas, O Natal do Carteiro e O Pêssego, Pera, Ameixa no Pomar. Estes são alguns exemplos dos livros que foram traduzidos para a nossa língua e publicados aqui no nosso país. Agora nós vamos fazer a interpretação do texto, que está na página 103 ainda. Continuamos. Compreensão do texto, atividade oral e escrita. Questão 1. A quem esta carta foi destinada? Conversem sobre o que descobriram. Então, para quem foi destinada essa carta? Você vai colocar aí. Edviges, Adviges é um advogado ou uma advogada? Vocês acham que é um homem ou uma mulher? Geralmente, os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Então, vocês vão responder essas duas indagações aí na questão 2. Continuando na mesma página, questão 3. No início da carta, são utilizadas as expressões prezado senhor Lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale a alternativa mais adequada para responder a essa questão. Então, nós temos aí 4 opções. Um tom mais espontâneo e informal, um tom mais cerimonioso e formal, dão mais seriedade ao que está sendo dito, ou dão a entender para o lobo que se trata de uma brincadeira. Então, analisem, lembrem de olhar lá naquele glossário lá que a Prof falou na aula passada, do que estava querendo dizer cada expressão que está lá ao ladinho da carta, da página 112, que nós acabamos de ler. Agora vamos para a página 114. Questão 4. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Vocês vão dizer aí, nessas duas linhas. Questão 5. Por que o ou advogado ou advogada não adianta bufar nem soprar? O que será que ele quis dizer com essa palavra? Questão 6. Releia este trecho da carta observando as expressões destacadas. A senhorita Chapeuzinho Vermelho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó dela e usa as roupas da avó dela. Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses? Por que será que foram colocadas? Vocês acham que foi por quê? Aí vocês vão colocar aí nessas 3 linhas. Questão 7. Releia o trecho da carta em que o advogado ou advogada faz uma ameaça ao lobo, caso ele não atenda ao pedido de Chapeuzinho.
Vamos ler o trecho agora, aí nesse retângulozinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Vamos lá agora. Quem você acha que são esses personagens, em sua opinião? Por que eles seriam chamados? Aí, analisem com calma, né? Alguns de vocês já conhecem essas duas histórias que foram citadas aqui, né? Esses personagens a gente já sabe que fazem parte de duas histórias, né? Infantis que a gente costuma sempre ler, a gente já conhece bastante elas, né? Que são Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. Então, por que faz-se necessário que se chame o lenhador do reino ou os cavalos e cavaleiros, hein? Então, analisem com carinho e respondam essa questão. Até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.